Então, galera, hoje a gente vai fazer aí a aula atividade 4 da disciplina de Física Geral e Experimental Mecânica. É uma aula atividade que envolve mais a parte de momentos de inércia, esse tipo de coisa. É bem simples, só meio enjoadinho de fazer os exercícios, né, que são meio longos, mas são relativamente tranquilos de fazer. Só que eu vou voltar em uma questão aqui que o Vitor tentou fazer e não conseguiu e acabou passando, aí eu vou fazer ela, que acho que é interessante fazer para todo mundo, pra vocês darem uma ideia nesse tipo de questão, que é a questão tratando de lançamento oblíquo, né? Quando você tem um lançamento de uma bola ou de uma bala de canhão, esse tipo de coisa assim. Então, tá, então vou compartilhar com vocês aqui primeiro a questão. É uma foto aí, um print. Ele fala do surgimento desse squash, do tênis, né? No século XIX, tal. Não vou ler isso aqui não, que não precisa. O jogador de squash lança uma bola em direção a uma parede com velocidade de 25 metros por segundo. Então, velocidade inicial de lançamento é 25 metros por segundo, formando um ângulo de 40 graus com a horizontal para o alto. Então, ele vai jogar para o alto num ângulo de 40 graus com a horizontal. A parede está a uma distância de 22 metros do ponto de lançamento da bola. Qual é a velocidade aproximada da bola ao atingir a parede? Adote gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse tipo de questão é um tipo de questão que aparece muito. São questões de lançamento, né? Que a gente costuma ver ou lançamento para cima ou para baixo, né? Ou queda livre. Esse não, esse envolve como se eu estivesse analisando todo o movimento em duas direções, em duas dimensões, né? Porque ele tanto desloca em X quanto desloca em Y. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve esse tipo de questão. Só um minutinho. Então, galera, o que é essa questão? Essa questão igual eu falei para vocês, é um lançamento que é chamado de lançamento oblíquo. É como se eu estivesse pegando a bola daqui, jogando ela vai descrever uma parábola e vai chegar no outro lado. Esse seria o lançamento oblíquo. Aqui está o vetor velocidade inicial. Esse aqui é como se fosse o lançamento oblíquo total, né? É como se eu estivesse vendo ele totalmente. Só que no caso do squash, que essa questão falou, ele não vai ser completo, o lançamento oblíquo. Ele vai parar em algum lugar, ou aqui, porque aí a gente tem a parede, né? Mas tudo bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou colocar eixo X e o eixo Y. E eu vou partir o meu lançamento, eu vou começar o meu lançamento no ponto 00, que é a melhor coisa que eu faço é iniciar o meu lançamento aí no ponto 00, que é o ponto de origem do nosso plano cartesiano. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parábola com esse troço aqui. Então, o movimento é como se eu estivesse fazendo justamente isso daqui, ó. Eu vou lançar uma bola, vou até colocar ele mais assim. Assim tá bom. Ele vai lançar a bolinha, a bola vai fazer esse movimento aqui, e em algum local aqui ela vai bater na parede. Eu vou estipular um local, tá, gente? Vou estipular, por exemplo, aqui. Vou fazer de outra cor para ficar melhor. Vou colocar aqui, ó. Minha parede está aqui. Eu não sei ainda, porque pensem comigo. Eu posso ter três possibilidades.
A primeira possibilidade é essa que eu estou escrevendo aqui, que a bolinha vai subir, começar a descer e bater na parede. Tem até mais de 3 possibilidades, né? Essa seria uma possibilidade. A segunda possibilidade seria se essa parede estivesse aqui e fosse o mesmo local, ele fizesse o movimento completo, o mesmo local, mas muito dificilmente vai acontecer. O outro pode ser que a parede estivesse aqui e ele, no ápice mesmo, no vértice dessa parábola, a bolinha bater, ou a parede está aqui, antes da bolinha começar a descer. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber qual situação vai ser? Eu vou ter que fazer alguns cálculos para descobrir isso, beleza? Ele me fala no exercício que a distância do meu ponto de partida até a parede é de 22 metros. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 22 metros. Então, aqui tem 22 metros. Beleza, então essa aí vai ser a minha situação. Quando eu trato de um movimento desse tipo aqui, que é um lançamento oblíquo, eu falo para vocês, vamos analisar sempre o movimento em 2 dimensões, em x e y. Vamos separar esse movimento em x e em y. Tá. Se eu estou separando esse movimento, deixa eu colocar a velocidade aqui de uma vez. Ó, esse aqui, vou fazer bem grandão aqui para a gente ter uma ideia boa. Porque aqui vai ficar, deixa eu ver se vai ficar confuso. Aqui talvez não fique, não. Ó, isso aqui é o meu vetor velocidade inicial. Então quer dizer o quê? Quer dizer que quando a bolinha sai daqui, ela vai sair com uma velocidade x que ele deu lá. Então ele vai sair com uma velocidade aqui, que ele deu, que é 25 metros por segundo. Já vou até colocar ela aqui já. Ele vai sair com a velocidade aqui. E ele me falou também, o exercício me falou também, que eu vou ter um ângulo aqui, ó. Eu vou ter um ângulo aqui, ó, de 40 graus. Um ângulo de lançamento de 40 graus. Beleza. Então, voltando a falar o que eu estava comentando com vocês, vamos sempre analisar esse tipo de caso como se a gente estivesse trabalhando com 2 movimentos. Um movimento em X, um movimento em Y. Ó, em X, que seria esse movimento aqui, ele vai sair daqui, vai percorrer, e aí eu vou tratar separado mesmo. É como se a bolinha de squash estivesse fazendo essa trajetória aqui, ó. Vou colocar esse verde aqui. É como se a bolinha de squash estivesse fazendo essa trajetória aqui, ó. Ó. Pum, 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 pum. Até bater na parede. Certo? Então, esse vai ser o movimento X. Em X, ele falou para a gente não considerar a resistência do ar. Então, em X, o que vai acontecer? A velocidade que ele sair daqui em X, ele vai chegar aqui em X. Por quê? Ele vai chegar na parede com a mesma velocidade. Porque em X não tem nada contra o movimento. Alguma dúvida aí? Ô, Paulo. Tá tranquilo aí, Paulo. A voz aqui no celular aqui, às vezes ela tá falhando. O de todo mundo tá assim? Tá todo mundo assim, gente? Ou tá tranquilo? Ô, André, o minha tá normal aí, cara. O meu aqui também tá tranquilo aqui, irmão. Às vezes é a internet aí. Depois qualquer coisa você dá uma olhadinha no YouTube que vai ficar disponível lá. Então, gente, voltando a falar. Em X, que vai ser esse movimento daqui até aqui, como se eu estivesse em cima aqui mesmo, eu vou ter essa situação que eu falei para vocês. Eu vou ter um movimento uniforme. Por que vai ser uniforme? Porque em X não tem ninguém que contraponha o meu movimento. Concordam comigo? Eu não vou ter resistência do ar que vai contrapor o meu movimento, eu não tenho atrito, eu não tenho nada.
Então, em x, eu vou ter um movimento uniforme. Já falando para vocês, nós vamos ter que decompor essa força em x e em y. Então, a decomposição dela em x aqui, ó, que vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Podia ter feito a setinha maior, mas tudo bem. Essa setinha laranja vai ser a nossa componente x da nossa velocidade ali de 25 metros por segundo. Então, nossa setinha laranja aqui. Depois eu faço maior se for preciso. Beleza. Agora, eu vou analisar em y. Em y, eu vou fazer a mesma situação. Eu vou analisar só aqui no eixo, ó. Então, é como se a bolinha estivesse fazendo isso aqui, ó. Até aqui e depois voltando. Certo? Então, ela vai ser um movimento uniformemente variado, retrógrado, no começo até o ápice. Por quê? Até o ápice aqui, ó, até essa posição aqui assim, ó, a bolinha vai subir perdendo velocidade. Vocês concordam comigo? Quando ela chegou aqui em cima, ela vai ficar com 0 e depois vai começar a descer. Então, até o ápice eu vou ter um movimento retrógrado, porque a velocidade vai diminuindo até chegar a 0. E na volta, na hora que ela estiver descendo aqui, eu vou ter um movimento progressivo. Porque eu vou ter um movimento que eu vou estar aumentando a velocidade conforme o tempo estiver passando. É como se eu estivesse jogando uma bolinha para cima só. Eu pego a bolinha e jogo ela só para cima. Não jogo ela oblíqua, não. Jogo só para cima. Então, eu vou ter um primeiro momento que eu vou ter um movimento retrógrado, depois eu vou ter um movimento acelerado. Uma desaceleração e depois uma aceleração. Então, eu vou fazer aqui, para a gente já ir vendo, a nossa componente y dessa velocidade aí de 25 metros por segundo. Beleza. Feito isso, então eu já vi que o meu Vx vai estar aqui. E o meu Vy vai estar aqui. Aqui está o nosso V. Eu só decompus esse vetor aqui. Então, ó, o Vx é cateto adjacente nesse nosso triângulo aqui, certo? Então, eu vou fazer o cosseno desse ângulo, eu vou relacionar o Vx com o cosseno do ângulo, e o Vy é o cateto oposto a esse ângulo aqui. Ele seria essa componente do lado direito aqui. Então, o meu Vy, eu vou relacionar ele com o seno do meu ângulo. Lembrando que o meu ângulo tem 40 graus. Tá aqui, ó. Tá, depois a gente pensa nisso. Beleza. Vou ter que decompor. Já falei, vou ter que decompor. Então, eu vou fazer primeiro o Vx. Vx vai ser igual a V vezes o cosseno de 40. Porque o Vx, ele é adjacente ao nosso ângulo de 40 aqui. Então, o Vx vai ser igual a 25 vezes o cosseno de 40 graus. Vx vai ser igual a... Deixa eu fazer aqui na calculadora. 25 vezes o cosseno de 40. 19,15. 19,15 metros por segundo. Beleza? Vou deixar aqui mesmo. Entendido aqui? Entendi. Oi? Pode ir tranquilo aí. Beleza. Entendi. O Vy vai ser igual a V vezes o seno de 40. Então, Vy vai ser igual a 25 vezes o seno de 40 graus. Vy vai ser, então, igual a 25 vezes o seno de 40.
16. 16 metros por segundo. Show de bola. Como eu falei para vocês, em Y, em X, a gente vai ter um movimento uniforme. Então, Vx aqui, ó, esse Vx aqui, ó, ele vai ser 19,15 durante o tempo inteiro, até bater na parede. Já o Vy, não. Esse Vy aqui é o Vy inicial. Ele diminui até chegar a zero e depois aumenta de novo, até 16 metros por segundo, que vai ser a velocidade máxima dele, que seria nesse ponto aqui. Mas a parede vai entrepor antes do movimento. Então, o meu Vy aqui, na verdade, vai ser o quê? A velocidade inicial. Eu vou colocar Vy de inicial. Eu não vou colocar I aqui no X, porque ela é constante. Ela é 19,15 o tempo inteiro do movimento. Tá. Então, eu tenho, nesse lado daqui, um movimento uniforme. E nesse lado de cá, eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Para cá, eu uso todas as equações do movimento uniformemente variado, e aqui eu posso usar todas as equações do movimento uniforme. Tem uma coisa que é igual para os dois movimentos, que é o quê? O tempo. O tempo que a bolinha leva nessa trajetória aqui vai ser o mesmo tempo que a bolinha leva em X e o mesmo tempo que a bolinha leva em Y, que é uma bolinha só, né? A gente está separando o movimento, mas a bolinha é a mesma. Então, o que eu posso fazer? Eu posso descobrir, através do meu movimento uniforme aqui em X, quanto tempo leva para essa bolinha percorrer essa distância até a parede, de 22 metros, e depois, sabendo que eu tenho uma gravidade para baixo, eu posso calcular qual vai ser a velocidade final nesse tempo que a bolinha levou para percorrer esses 22 metros. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir quanto tempo leva para a bolinha percorrer essa distância em X aqui. Correto? Então, e aí isso é simples de fazer, né? Vou separar aqui, vou pegar esse aqui, vou colocar para cá e deixa aquele ali. Isso é simples de fazer. É só eu fazer. Eu vou usar as fórmulas do movimento uniforme. Então, eu posso usar, por exemplo, que x é igual a x0 x é igual a x0 mais v0t. Com essa fórmula, eu consigo calcular. Então, x menos x0 vai ser o ΔX. Vai ser justamente o x final. Então, vamos lá. Aqui seria 22 menos 0, que é o meu x0 aqui, é igual v0, nesse caso v0x, ou só vx, porque é um movimento uniforme, vai ser igual a vx, que é 19,15, vezes o tempo. Então, eu tenho que o tempo vai ser igual a 22 dividido por 19,15. Então, meu tempo vai ser igual a 1,15. 1,15 segundos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, no meu movimento em X, a bolinha leva 1,15 segundos para sair de onde ela está e bater na parede. Show de bola. Eu posso usar esse tempo aqui para descobrir qual vai ser a velocidade em Y. Então, é o que a gente vai fazer agora. Só que agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Por exemplo, velocidade final, velocidade em Y final vai ser igual velocidade em Y inicial mais a aceleração vezes o tempo. V igual a V0 mais AT. Só que aqui entra uma condição que é muito importante a gente prestar atenção. Como eu estou adotando para cima positivo, né? Porque eu falei que essa velocidade aqui é de 16, ela está para cima, ela é 16. Se eu estivesse adotando para cima negativo, isso aqui deveria ser menos 16, a minha gravidade tem que ser negativa. Porque se eu estou adotando para cima positivo, a minha gravidade está para baixo, então a minha gravidade vai ser negativa. Então, Vy final, que é o que eu quero, vai ser igual Vy inicial menos a gravidade vezes
o tempo. Meu VY final vai ser igual. VY inicial, 16 menos 9,8 vezes 1,15. Então, eu chego à conclusão que a minha velocidade Y final vai ser igual a 16 menos 9,8 vezes 1,15. 4,73 metros por segundo. Positivo. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu coloquei a parede no lugar errado, né? Por que eu coloquei a parede no lugar errado? Porque, na verdade, se a minha velocidade deu positivo aqui, no espaço, no tempo que levou para andar daqui até aqui, a minha parede não está na descida, ela está na subida. Então, a minha parede, ao invés de ela estar aqui, vou apagar aqui, ela estaria, por exemplo, aqui. Só tirar esse 25 aqui. Ela estaria, por exemplo, aqui. Por quê? Voltando a falar. Porque a minha velocidade aqui deu positivo. Ó. A minha velocidade em Y final deu positivo. Se ela está positivo, quer dizer que essa velocidade aqui, ela tá, é como se eu tivesse ela aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. É como se eu tivesse com ela aqui. Ó. Vx vai estar para cá. Não altera. VY, como é positivo. Vocês vão fazer bonito. Como você... VY vai estar ainda positivo, vai estar para cima, mas menorzinho do que ele era ali. E a minha resultante agora vai estar ainda aqui. Mas beleza. Deixa eu até deixar essa resultante aqui. Minha resultante vai estar aqui ainda. Então, é essa situação. Aqui eu vou ter VY. Final, no caso que eu achei ali. Só que ele não pede isso. Ele pede qual é essa resultante aqui. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, onde eu tenho os dois catetos. Um é Vx e um é Vy. E a minha hipotenusa é justamente o que eu quero achar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um teorema de Pitágoras aqui. O que eu vou fazer? Eu vou falar aqui a velocidade que eu quero encontrar ao quadrado, que é essa aqui, tá? Eu tô aqui agora, eu tô na hora que bateu na parede. Vai ser igual Vx ao quadrado mais Vy final que eu encontrei ao quadrado. Vou repetir. Não coloco Vx final inicial, porque em x o movimento é constante. Então, velocidade vai ser igual a raiz quadrada disso aqui. E agora eu não sei como é que faz raiz quadrada aqui não, hein? Vou continuar aqui. A velocidade vai ser Vx ao quadrado, que eu já achei Vx, 19,15 ao quadrado, mais 4,73 ao quadrado. Então, a minha velocidade vai ser igual. (19,15 ao quadrado) mais 4,73 ao quadrado. 389. Minha velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 389, que dá 19,7 metros por segundo. Como a resposta lá não tem 19,7, ele pede aproximado, essa resposta, na verdade, a mais próxima dela é 19,5. Então, aproximadamente 19,5 metros por segundo. Beleza? Ficou alguma dúvida? Só vou fazer essa caixa aqui para mostrar que essa parte da conta aqui é referente a esse ponto aqui, não mais esse. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender direitinho? Ficou alguma coisa sem entender? Deu, Paulo, deu para entender, mas a questão de interpretação tem que ser bem... Tem que tomar muito cuidado. Mas assim, igual, por exemplo, a posição da parede, vamos dizer, que pode ser uma coisa que você fique meio em dúvida, né? Onde que eu vou posicionar essa parede? Vai estar subindo, vai estar descendo? Você pode posicionar onde você quiser e depois você ajusta para onde que ela vai ser, né? Porque, igual a gente viu,
por que essa parede, por que eu descobri que a parede está para cá do movimento, na hora que a bolinha está subindo ainda? Porque a minha velocidade aqui deu positiva. Se minha velocidade desse negativa, ó, se eu tivesse passando, se o tempo passasse um pouquinho mais aqui, ó, quer ver? Se fosse, por exemplo, seria 16 dividido por 9,8. Se eu tivesse, por exemplo, 1,64 segundos, por exemplo, eu teria uma velocidade em y praticamente zerada. Por quê? Porque eu estaria aqui nesse ponto de cima aqui, ó. Quanto mais passa o tempo, ó, mais negativo vai ser na velocidade. Por isso que é uma parábola. Começa com a velocidade positiva, chega aqui, a velocidade vai ser zero, começa na decaída aqui, a velocidade vai aumentando, mas negativamente. Se a minha velocidade desse negativa aqui, menos 4,73, por exemplo, a minha parede estaria do lado de cá do movimento. Ele já teria feito a parábola, já teria passado pelo vértice lá em cima da parábola, pelo ponto de máxima. Já estaria descendo. Mas como a minha velocidade não é negativa, eu sei que VY ainda está para cima. Beleza? Beleza, cara. Pode seguir aí. Então tá bom. Vou passar aqui para as questões de hoje. Só um minutinho. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre o momento linear, basicamente, impulso e colisão. Ele te dá aqui algumas coisas e começa falando daquelas questões clássicas de sinuca, né? Uma bola de sinuca que bate na outra, não sei o que lá. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Então, ele fala, um jogador de sinuca dá uma tacada em uma bola que estava em repouso sobre a mesa. Ó, falou que estava em repouso sobre a mesa. V0 é 0. Já dá para tirar isso de cara. Após a tacada, a bola adquire uma velocidade de 15 metros por segundo. Se a massa da bola vale 0,5 kg, ou seja, 500 gramas, e o tempo de contato entre o taco e a bola é de 2,5 vezes 10 a menos 2 segundos, qual a intensidade da força média aplicada pelo taco à bola? Então, intensidade da força média, como que eu posso calcular isso? Eu calculo da seguinte forma. Eu faço a diferença de momento linear que a bola, nesse caso, possuía e passou a possuir, ou seja, momento linear final menos momento linear inicial, dividido pelo tempo. Então, é basicamente isso que a gente faz. Deixa eu abrir o Word aqui para a gente ver. Então, para eu fazer esse tipo de questão, basta eu saber dessa situação que eu acabei de falar para vocês. A minha força vai ser igual à diferença de energia potencial, ou seja, a minha final menos a inicial, dividido pelo meu ΔT também, que seria o tempo, no caso é o tempo de contato que ele falou ali. Mas como que eu calculo isso? Então, ΔP, que é a diferença de momento linear, vai ser igual momento linear final menos momento linear inicial.
Como que eu descubro qual é o momento linear? Momento linear é massa vezes velocidade. Então, o meu ΔP vai ser igual. Massa, que vai ser igual, porque a massa não altera, vezes a velocidade final, menos massa vezes minha velocidade inicial. A massa é 0,5 vezes velocidade final. Foi me dado, não foi? 15 metros por segundo. Menos massa, que é 0,5, vezes velocidade inicial. Conforme eu falei para vocês, a velocidade inicial vai ser 0, porque ele falou que estava em repouso. Então, o meu ΔP vai ser igual a 15 vezes 0,5. Dá 7,5, não é isso? 7,5. Então, essa seria a minha diferença de momentos de inércia. Antes da atacada, imediatamente depois da atacada. Então, massa, velocidade, quilogramas, metro por segundo. Essa é a unidade disso aqui. O tempo ele me foi dado, isso foi dado pelo problema, que é o tempo de contato. O tempo de contato é 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Então, agora é só eu fazer que minha força vai ser igual a 7,5 dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Minha força, então, vai ser igual a 300 newtons. Essa aqui seria a minha resposta. Beleza? Alguma dúvida aí? Ô, Paulo, o 0,03 aí eu arredondo para 300? 0,03? É, que eu tinha Não. feito aqui deu 0,03. É porque você colocou 10 elevado a 2 aqui, ó. É 10 elevado a menos 2. Ah, tá. Beleza. Quando você fizer essa conta, tem que dar 300. Pô, como é que eu vou arredondar 0,03 para 300, pô? Vai ficar complicado, né? Esse número aqui, ó, é a mesma coisa que 0,025. Deixa eu ver. 1, 2. 0,025. Só aqui. Isso aí. Só que aí ele colocou em notação científica. Então vamos deixar em notação científica, que é melhor. Deu certo aí, Vitor? Eu fiz aqui novamente que deu 0,03 elevando o 10 elevado a menos 2. Não sei por que, não. Porque deve ter faltado menos 2. Deve ter colocado 2. Não, eu coloquei novamente aqui menos 2 e deu 0,03. Não pode. Você está colocando dividido? Não pode. Tem que dar 300, pô. Tenta de novo aí. Deixa eu ver aqui. Não consegui, porque na do Windows não tem jeito de fazer. Rapaz, minha calculadora deve estar doida, porque eu fiz aqui de novo, deu 0,03, cara. Faz 7,5 dividido por 0,025. Aí deu 300.
que eu fiz dividindo na informação da notação científica aí mesmo. 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Aí ela dá 0,03. Não, tá, eu já sei por que então. Porque na hora que você está fazendo assim na calculadora, ó. Você está fazendo assim, ó. 7,5, está digitando. Dividido por 2,5. Eita! Isso aí. 5 dividido por 2,5 vezes 10. Isso. Ele está entendendo que esse sim. 10 elevado a menos 2 está multiplicando essa divisão aqui, ó. E não é. Você está dividindo o número por isso aqui também. Então, ou você coloca essa parte de baixo da sua calculadora aqui, ó, entre parênteses, vai dar certo. Ou você usa a notação científica da calculadora, que eu acho que é E. Tem um E aí. Deixa eu ver aqui na minha aqui, mas a minha está sem bateria. Eu fiz aqui agora colocando entre parênteses e deu certo, 300. Ele tá entendendo que esse 10, elevado a menos 2 aí está multiplicando essa fração aqui, ó. 7,5 dividido por 2,5, mas não é. 7,5 está sendo dividido por 2,5 e por 10 elevado a menos 2. Na hora que você fizer aqui, ó, é como se eu tivesse 10 elevado a 0 aqui. 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 2 dá 10 elevado a 2. Você está dividindo um número por um número muito pequenininho, ele vai dar um número bem grande mesmo. Entendi. Beleza. Show de bola. A próxima questão. Ele fala. Deixa eu ler para vocês aqui. Vou deixar o Word aberto aí que a gente já vai resolver aqui mesmo. Questão 2. Questão 2 ele fala: suponha que você jogue uma bola de massa igual a 0,40 kg, ou seja, 400 gramas, contra uma parede. Ela colide com a parede quando está se movendo horizontalmente da direita para a esquerda, a 30 metros por segundo. Então, velocidade na hora da colisão é 30 metros por segundo. Retornando horizontalmente da esquerda para a direita a 20 metros por segundo. Calcule o impulso da força resultante sobre a bola durante sua colisão com a parede. B. Sabendo que a bola permanece em contato com a parede durante 0,01 segundo, ache a força horizontal média que a parede exerce sobre a bola durante a colisão. Então, a primeira coisa que ele quer saber o impulso da força resultante sobre a bola, ou seja, né, porque se eu tenho uma bola vindo a 30 metros por segundo, ela bate na parede, volta a 20 metros por segundo, quer dizer que a parede fez uma reação na bola que causou ele expeliu a bola, né? Senão a bola ia bater e ia ficar na parede. A parede fez um impulso na bola. Então ela vinha com um momento de inércia relacionado aos 30 metros por segundo. Na hora que ele bate na parede e volta, ele volta com um momento de inércia diferente, porque ele volta com a velocidade um pouquinho menor. Então ele quer saber qual que é o impulso. Para eu calcular o impulso, eu faço momento linear final menos momento linear inicial. Aí eu vou conseguir saber qual é o impulso que gerou essa reação aí. E depois ele pede para saber qual é a força média, que a gente vai calcular da mesma forma que a gente fez a questão número 1, que vai ser a diferença também, aí seria o impulso pelo tempo, né? Que seria a diferença entre momentos lineares, momento linear final menos inicial, dividido pelo tempo de contato com a parede, aí nesse caso. Então, nós vamos pegar aqui os dados do problema. A bola tem massa igual a 0,4 kg. Deu em quilograma massa, quer dizer que já está no sistema internacional. A velocidade, que eu vou chamar de velocidade inicial, que seria a velocidade antes do contato, vai ser igual a 30 metros por segundo. E a velocidade, que eu vou chamar de velocidade final, vai ser igual a 20 metros por segundo. Tá, beleza.
Porém, eu preciso, nesse caso, adotar um sentido positivo para o meu sistema. Então, vou só abrir um parênteses aqui no Paint rapidinho. Então, eu preciso adotar um sentido positivo ou negativo. Então, o que eu vou adotar? Vamos usar até essa flechinha aqui. Eu vou adotar... Ele me fala, ó, ela colide com a parede quando está se movendo horizontalmente, da direita para a esquerda, 30 metros. Então, direita para a esquerda, eu vou adotar esse sentido como sendo negativo, ó. Então, isso aqui vai ser negativo. Esse meu sentido é o sentido negativo. Consequentemente, o meu sentido positivo vai ser para cá. Então, aqui eu teria o meu sentido positivo. Ou seja, quando o meu vetor estiver da direita para a esquerda, vai ser negativo. Quando o meu vetor estiver da esquerda para a direita, vai ser positivo. O caso lá, ele fala que tem uma parede. Inicialmente, a bola está vindo para cá, até bater na parede, com 30 metros por segundo. Então, na verdade, aqui eu vou ter menos 30 metros por segundo, seguindo a orientação que eu fiz. Depois que ela bate, ela é repelida e vai no movimento para lá, com uma velocidade, agora sim positiva, de 20 metros por segundo. Então, é isso aqui que eu falo, que eu sempre falo para vocês, que a gente tem que adotar um sentido dos nossos sinais, das nossas forças, igual a gente fez a gravidade naquele exercício passado, no primeiro exercício que a gente fez hoje, que eu falei, a gravidade é para baixo, então eu vou adotar para cima como positivo, para baixo tem que ser negativo. Então, é sempre o seu referencial, você tem que adotar ele uma vez no começo do exercício e seguir ele até o final, porque senão você pode errar na hora de fazer, na hora de executar o exercício, que vocês vão ver daqui a pouquinho aqui. Então, de acordo com minha conversão ali, meu sentido, eu vou ter que a minha velocidade inicial, na verdade, é menos 30 metros por segundo. Minha velocidade final continua sendo os meus 20 metros por segundo positivo. Beleza. A questão A, ele pede qual é o impulso. O impulso vai ser a diferença entre momentos de inércia. Momento de inércia final menos o momento de inércia inicial. Então, momento de inércia. O meu impulso vai ser igual justamente minha variação do momento de inércia. Então, o meu impulso vai ser igual. Momento de inércia inicial, massa vezes velocidade inicial. Menos meu momento de inércia final. Massa vezes velocidade final. Como a minha massa é a mesma, é uma bolinha só, não foi uma colisão que junta duas bolinhas, por exemplo, então minha massa é M, que vai ser a mesma massa ali de 400 gramas, 0,4 quilos. Então, o meu impulso vai ser igual 0,4 vezes minha velocidade inicial. Minha velocidade inicial foi menos 30 metros por segundo. Eu fiz errado aqui, tá, gente? É velocidade final primeiro e velocidade inicial depois. Sempre que a gente trabalha com diferença, com delta aqui, ó, com a variação, é sempre final menos inicial, tá? Então, aqui, 0,4 vezes 20 menos 0,4 vezes menos 30. Então, o meu impulso vai ser igual 0,4 vezes 20 mais, porque menos com menos, 0,4 vezes 30. Então, eu vou ter, no final das contas, um impulso igual a 20 quilogramas metro por segundo, que é a variação
Beleza. Achei qual foi o meu impulso. A letra A é essa resposta aqui. Alguma dúvida, pessoal? Tu não, Paulo. Tá tranquilo. Tá, beleza. Ô, Paulo, Oi. por que você usa as duas velocidades vezes a massa? Porque eu tenho que calcular, porque o meu impulso, que é o que ele pediu no exercício, é igual à variação dos meus momentos de inércia. E para eu calcular o momento de inércia, eu faço massa vezes a velocidade. Então, eu preciso saber qual é a variação do momento de inércia. Imediatamente antes da colisão e imediatamente depois da colisão, que vai ser justamente essas duas velocidades aí. Eu chamei de velocidade inicial e velocidade final, mas entendam como velocidade antes da colisão, menos 30 metros por segundo, e velocidade depois da colisão, que seria o 20 metros por segundo. Entendeu? O m vezes o v é justamente para a gente calcular o momento de inércia de um corpo. Sim, entendi. Aí, no caso, o VF, que é a colisão do quando foi final, é sempre primeiro, né? Porque quando eu faço a variação, quando eu faço delta P, delta T, delta qualquer coisa, é sempre o final menos o inicial. Se eu fizesse o contrário, igual eu estava fazendo aqui agora, ó, o meu resultado ia dar menos 20 quilograma metro por segundo. Estaria errado, porque é como se o impulso estivesse para dentro da parede. Na verdade, não, o meu impulso está para fora da parede. Porque senão a bola ia entrar na parede, não ia bater e voltar, entendeu? Entendi. É como se a parede, pensando assim de uma maneira bem, bem simplória, é como se a parede estivesse absorvendo toda a energia que a bola tinha na hora que ela estava vindo, certo? E jogasse essa bola para frente de novo com uma velocidade de 20 metros por segundo. É como se ela tivesse. É como se eu tivesse na mesma bola jogando essa bola a 50 metros por segundo. Por exemplo, só uma maneira bem simplória para a gente ver. É como se eu tivesse um momento de inércia para 50 segundos. Para 50 metros por segundo, na verdade. É como se eu estivesse absorvendo 30 metros por segundo e jogando de volta com 20. Por isso que a gente somou aqui os momentos de inércia, no final das contas. Beleza? Beleza. Por isso que uma bolada dói muito. Porque quando a gente toma uma bolada, a bola bate na gente e volta, né? Então quer dizer que a gente, além de absorver o impacto, a gente gera energia para jogar essa bola, repelir essa bola para frente ainda. Tá, então o nosso impulso aqui é 20 kg metro por segundo. Ele me pede também, deixa eu só ver aqui no exercício, que eu me esqueci agora, mas eu acho que é a força média. Sabendo que a bola permanece em contato com a parede durante 0,01 segundo, então, dados novo aqui, ó. O tempo de contato da bola com a parede é igual a 0,01 segundos. 0,01 segundos. Vou colocar em notação científica. 1 vezes 10 elevado a 2 menos 2 segundos. Esse 1 não precisa aparecer, então é a mesma coisa que eu tivesse isso aqui, ó. Beleza. Ele quer saber qual seria a força média. Minha força média vai ser justamente a variação de momento de inércia dividido pela variação do tempo. Então, aqui, em vez de tempo, eu posso colocar até variação de tempo, porque é o tempo de contato, né? A bola bate e fica em contato com a parede 0,01 segundos. Então, minha força média vai ser igual. ΔP é justamente esse I que eu fiz aqui agora, 20 dividido por 0,01. Isso aqui vai ser igual a 20,12 newtons. 2.000 newtons. Essa é a resposta da letra B. Beleza? Alguma dúvida, galera?
Não, Paulo, aí tá tranquilo, cara. São questões mais tranquilas. Eu vou só pegar meu carregador de celular, que senão eu vou ficar sem bateria. Só um minutinho que eu já volto. Beleza. Voltei. Vamos para a questão 3 agora, né? A questão 3 fala o seguinte. Um arqueiro de 60 kg está em pé, em repouso, sobre o gelo, sem atrito, e atira uma flecha de 300 gramas, ou 0,3 kg, horizontalmente, a 85 metros por segundo. Com que velocidade o arqueiro se move pelo gelo depois de lançar a flecha? Então, o arqueiro vai estar ali, vai lançar uma flecha, lei da ação e reação. Quando ele lança a flecha, ele vai fazer a flecha ir para frente, só que a flecha vai fazer ele para trás, porque não tem atrito que vai segurar para ele. É a mesma coisa que um coice de uma arma, por exemplo. Quando você dá um tiro com uma arma, a arma te joga para trás. Quanto maior a arma, mais para trás ela te joga, porque o projetil é maior, provavelmente, e quanto maior a velocidade, mais também você é empurrado para trás. Isso é por conta da lei da ação, da lei da ação e reação, e o que se explica isso matematicamente são os momentos de inércia. Tá legal? Então, beleza. Vamos pegar aqui primeiro. Vamos pegar primeiro aqui os dados. Então, a massa do arqueiro, 60 kg. A massa da flecha, são 300 gramas, ou 0,3 quilogramas. E a velocidade de lançamento da flecha é 85. Só ver se é a flecha mesmo. Isso. Então, a velocidade de lançamento da flecha é de 85 metros por segundo. É uma baita velocidade, né? Rápido pra caramba. Beleza. Com que velocidade o arqueiro se move pelo gelo após lançar a flecha? O que eu posso falar? Eu posso dizer que os momentos de inércia vão ser iguais, né? Por quê? Porque
a ação que o arqueiro faz na flecha é a mesma ação que a flecha faz no arqueiro. Então, os momentos de inércia, eu posso falar que eles vão ser iguais. Então, a massa do arqueiro, da flecha, vou botar do arqueiro, que vai ser melhor. A massa do arqueiro, momento de inércia, vezes a velocidade do arqueiro, vai ser igual à massa da flecha vezes a velocidade da flecha. Então, eu tenho a massa do arqueiro, tenho a massa da flecha, tenho a velocidade da flecha, consigo achar a velocidade do arqueiro, que vai para trás. Aqui vai ter só uma coisa muito importante, que depois eu falo para vocês. Então, a massa do arqueiro, 60 vezes. Vou colocar como se fosse VA, tá? Velocidade do arqueiro. É igual massa da flecha vezes a velocidade da flecha. Então, eu vou achar que a velocidade do arqueiro vai ser igual a 0,3 vezes 85 dividido por 60. 0,425 metros por segundo. Ou seja, a flecha vai, vamos dizer assim, para frente com 85 metros por segundo e o arqueiro vai para trás a 0,425 metros por segundo. Só que o que está faltando aqui? Está faltando eu explicar, eu mostrar que essa velocidade do arqueiro aqui, ó, é inversa, é no sentido oposto à velocidade da flecha. Então, na verdade, essa velocidade do arqueiro vai ser menos 0,425. Ou, se eu quisesse falar que a velocidade do arqueiro é positiva, minha velocidade da flecha deveria ser menos 85 metros por segundo. Mas é isso aqui. Essa é a resposta da letra A. Beleza? Só ficou negativo porque eu tenho que mostrar que essa velocidade do arqueiro aqui, ó, está no sentido oposto à velocidade da flecha. Por que uma é tão maior que a outra? Por causa das massas. A massa da flecha é muito menor que a massa do arqueiro. Então, a velocidade da flecha vai ser muito maior, né? Alguma dúvida? Ô, Paulo, então, se a flecha fosse mais pesada, no caso, a velocidade ia ser um pouco menos, então. A velocidade da flecha seria menor. Seria bem menor, né? Ou, se eu tivesse uma mesma velocidade da flecha, de 85 metros por segundo, e a minha massa da flecha fosse maior, a velocidade do arqueiro seria maior também. Como assim? Vou chamar de coice, como se eu estivesse falando de uma arma de fogo, que é mais fácil a gente pensar. No coice de uma arma de fogo, sabe o que é? Sim. Então, se eu tiver atirando uma flecha, vamos pensar na arma de fogo. Se eu estiver atirando um projetil, disparando um projetil que tem, sei lá, 50 gramas, 70 gramas, por exemplo, eu vou ter um coice para trás, certo? Se eu estiver disparando um projetil que pesa 1 quilo, o meu coice vai ser muito maior. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, você falou, mas se minha flecha fosse mais pesada? Tá, se minha flecha, ao invés de 300 gramas, pesasse 1 quilo, tivesse a massa de 1 quilo. Aqui, ao invés de 0,3, eu ia ter 1. Então, ia ser 85 dividido por 60, que vai dar mais do que 1 isso aqui. A velocidade já aumentaria pelo menos o dobro, mais do que o dobro, quase o triplo. Entendeu? Então, se eu tiver uma massa maior, para uma mesma velocidade, o arqueiro aqui seria jogado para trás com uma velocidade maior. É tipo um impacto, né? É um contra-impacto, vamos dizer assim. Porque você um está indo para frente e você está indo para trás, né? É a lei da ação e reação. Entendi. Entendeu? Beleza. Depois ele fala aqui, ó, ele pede... Peraí. E se a flecha fosse lançada em uma direção que formasse um ângulo θ com horizontal? Como essa variação mudaria a velocidade de recuo do arqueiro?
Beleza, aqui ele fala só hipoteticamente. Então, vou recorrer aos meus lindos desenhos no Paint aqui, que é mais fácil de explicar. Então, tá beleza. O nosso arqueiro está aqui, eu vou desenhar ele como se fosse um... Nosso arqueiro está aqui, ó. Opa. E ele vai atirar uma flecha para lá. No caso que foi passado para a gente ali, ele atirou uma flecha horizontalmente para cá. Então, quando ele faz isso, pela lei da ação e reação, ele é jogado para lá. Por isso que uma velocidade lá a gente achou foi positiva e a outra velocidade foi negativa. Mas aí ele fala o seguinte, e se, ao invés de eu ter o lançamento dessa flecha horizontal, eu ter o lançamento dessa flecha com um ângulo formado com a horizontal, um ângulo θ com a horizontal. Então eu teria isso aqui. E aí, só para... A gente tem aqui a horizontal. E eu teria esse ângulo θ com a horizontal aqui. O que vai acontecer? Se eu tiver... Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Opa, deu certo. Ó. Então, o meu ângulozinho θ aqui. Tá de sacanagem. Então, eu tenho meu ângulo θ com a horizontal aqui. Ficou bem esquisito aí, mas tudo bem. Show de bola. Quem que vai fazer força? Quem é que vai... O que vai acontecer nesse caso aqui com o nosso arqueiro? Eu não tenho mais essa força total aqui empurrando o meu arqueiro para trás. Quem vai empurrar o meu arqueiro para trás aqui, na verdade, vai ser a componente X. Da minha força ali, certo? Minha componente X vai ser o quê? Ela é o cateto adjacente aqui, e ela, então vai ser a componente do meu vetor, a minha componente X, o meu vetor lançamento ali, do meu vetor velocidade. Então, se esse aqui fosse o nosso F, vamos supor, quem empurraria o arqueiro para trás seria o nosso Fx. O nosso Fx, como eu já falei, ele está o cateto adjacente, então ele vai ser F vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ, vou botar aqui. Pronto. Beleza. F vezes o cosseno de θ. Quanto maior for o meu ângulo, ou seja, quanto mais eu inclinar esse lançamento, ou seja, quanto maior for o meu ângulo, né, que é justamente isso, menor vai ser essa componente θ, até eu chegar num lançamento
a 90 graus. A partir do momento que eu fiz esse lançamento a 90 graus, o que vai acontecer? Qual é o cosseno de 90? Quanto vale o cosseno de 90? Zero. Zero. Se o meu cosseno de 90 é zero, essa parte aqui vai ficar zero e o meu fx vai ser zero. Quando eu tenho um lançamento vertical para cima, né? Meio incoerente, mas é isso mesmo. Quando eu tenho um lançamento totalmente vertical a 90 graus com o solo, o meu arqueiro não vai deslocar. Ele vai sofrer uma reação, mas essa reação vai ser para baixo. Vai ser uma reação que vai aumentar a normal sobre ele, porque ele vai aumentar, é como se ele estivesse aumentando a sua força também, seu próprio peso. Mas eu não vou ter componente em X. Então, se ele atirar exatamente para cima, ele não deslocaria nem para um lado nem para o outro. Ele ficaria no mesmo local em X, só sofreria essa reação no eixo Y. Beleza? Então, a relação com o eixo θ é justamente essa. O meu fx, que é o F que vai empurrar o meu arqueiro para trás, ele está relacionado ao cosseno do ângulo θ, porque ele é a cateta adjacente ao ângulo θ. Só que ele vai chegar no máximo. O ângulo θ vai chegar no máximo, que vai me dar um valor mínimo de fx, que é zero. Que aí eu não teria deslocamento do arqueiro. Beleza? Ficou explicadinho aqui? Mas nesse caso, então, Paulo, quando ele for atirar verticalmente, ele tem que tentar atirar o mais para cima possível. Não entendi? Repete, por favor. Tipo assim, é porque você falou que o ângulo θ tem que chegar a zero, certo? Não, ele está zero se eu tivesse... Porque, por exemplo, o cosseno e o seno de qualquer ângulo, ele vai variar sempre de -1 até +1. É o valor mínimo de um cosseno de um seno é -1, e o valor máximo de um cosseno e seno é 1. Quando eu tenho o ângulo zero, que é como se fosse o meu caso de um lançamento horizontal, eu vou ter o cosseno de zero é 1, que é o valor máximo de um cosseno. Quando eu tenho... E aí eu teria o meu ângulo igual a zero. Se eu tenho um ângulo igual a zero, eu tenho um disparo completamente na horizontal. Se eu tenho um ângulo igual a 90, que seria o caso extremo, eu vou ter o disparo na vertical. Como quem altera a posição do meu arqueiro é o fx, é o componente x aí desse disparo, o máximo do f de x vai ser um disparo na horizontal, porque o cosseno de zero é 1, mínimo vai ser um disparo na horizontal, na vertical, porque o cosseno de 90 é 1. Não sei se o cosseno de 90 é 0. Não sei se te respondi. Acho que eu entendi aqui. Beleza, então. Depende muito do disparo dele, né? Se ele vai para vertical ou vai para horizontal, né? Isso aí. E se ele fizer um disparo oblíquo, quanto maior o valor de θ, menor o valor de f de x. Uhum. Vou dar continuidade aqui. Questão 4. Vou pegar aqui minhas resoluções aqui que fiz. Tá. 2 cavaleiros se deslocam em sentidos contrários em um trilho de ar linear sem atrito. Depois da colisão, o cavaleiro B se afasta com velocidade de 2 metros por segundo. Qual a velocidade final do cavaleiro A? Como se comparam as variações de velocidade de movimento linear desses cavaleiros? Então, aqui ele dá, ó. Antes da colisão, o cavaleiro A está indo da esquerda para a direita com a velocidade de 2 metros por segundo, e o cavaleiro B está indo da direita... Peraí. Estou falando para vocês, mas não compartilhei. Está aqui, ó. Antes da colisão, o cavaleiro A está indo da esquerda para a direita
com a velocidade de 2 metros por segundo, e o cavaleiro B está indo da direita para a esquerda com a velocidade também de 2 metros por segundo. Só está negativo aqui porque essa aqui está da esquerda para a direita e essa aqui está da direita para a esquerda. A massa do cavaleiro A é 500 gramas, a massa do cavaleiro B são 300 gramas. Eles colidem, e depois da colisão, o cavaleiro A vai da direita para a esquerda com uma velocidade que ele não fala, que ele justamente quer, é isso que ele quer saber, e o cavaleiro B vai da esquerda para a direita com a velocidade de 2 metros por segundo. Ele quer justamente saber qual é essa velocidade depois da colisão do cavaleiro A. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar isso aqui como um sistema. Eu vou tratar o cavaleiro A e o cavaleiro B como se fosse partes de um mesmo sistema. Então, eu vou ter um momento linear do sistema antes da colisão e vou ter um momento linear do sistema depois da colisão. Como eu não existe perda de energia para nada aí, porque ele fala que não tem atrito, que não tem deixa a entender isso, eu vou falar que o momento linear do sistema antes da colisão vai ser igual ao momento linear do sistema depois da colisão. Não houve deformação dos corpos, não existe atrito, então o momento linear antes é igual ao momento linear depois. O que é o momento linear antes e depois? O momento linear antes, a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B vezes a velocidade de B. Isso inicial, antes da colisão. Isso vai ser igual a massa de A vezes a velocidade 2 depois da colisão, mais massa de B vezes a velocidade 2 depois da colisão. Então é isso que a gente vai fazer. Então, o momento linear antes da colisão o momento linear do sistema antes da colisão vai ser igual ao momento linear do sistema após a colisão. Após a colisão. Beleza. O que é o momento linear? Vou calcular separado. Do sistema antes da colisão. O que é isso? Isso aqui vai ser igual a massa de A vezes a velocidade de A mais a massa de B vezes a velocidade de B. Isso aqui eu vou chamar de E antes. Lembrando que eu estou falando do momento linear do sistema como um todo, tá, gente? Eu não estou comparando o momento linear de um corpo e de outro corpo, não. Estou comparando do sistema mesmo. Então, o meu P antes é igual a isso aqui. Então, o meu P antes vai ser igual. Massa de A, 0,5 vezes velocidade de A, 2. Mais massa de B, 0,3 vezes velocidade de B, menos 2. Então, o momento linear antes vai ser igual a 0,5 vai dar 1, 0,4 eu acho nisso, 0,4 quilogramas metro por segundo. Alguma dúvida? Isso é antes da colisão, né? Antes da colisão, exatamente. Agora eu vou fazer o momento linear depois da colisão. Vou chamar de P depois. Após, mas mesmo. Beleza. A mesma situação.
Massa de A vezes o VA depois da colisão, né? Aqui, chamar de VA2. MB vezes VB2. Então, vai ser igual. A massa de A não muda, 0,5 vezes. A velocidade de A é o que ele quer, VA2. Mais momento de massa de B, que é 0,3, vezes velocidade de B, depois da colisão, que é 2 metros por segundo. Então, P após vai ser igual a... Vou fazer aqui. 0,5 VA2 mais 0,6. Eu vou fazer que um é igual ao outro aqui, ó. Momento antes é igual ao momento depois. Então, fazendo aqui, eu tenho o seguinte. P antes é igual a P após. P antes, 0,4. É igual a P após. 0,5 VA2 mais 0,6. Esse 0,6 está somando, eu passo para lá subtraindo. Então, vai ficar 0,4 menos 0,6 menos 0,2 é igual a 0,5 VA2. Ou seja, 0,5 VA2 é igual a menos 0,2. VA2 vai ser igual a... Só um instantinho que eu errei alguma coisa aqui. Ah, não, tá certo. Menos 0,1 metro por segundo. 0,2... Não, acho que eu fiz. Espera só um instantinho, gente. É 0,4, né? 0,2 dividido por 0,5. 0,4 menos 0,4 metros por segundo. Beleza. Deu negativo, ó. É um bom sinal. Porque se eles bateram, um foi para um lado, um foi para o outro, e minha velocidade depois aqui foi positiva, quer dizer que essa aqui tem que ser negativa mesmo. A velocidade de A depois. Então, minha velocidade aí depois da colisão, um foi 2 metros por segundo e o outro foi 0,4 metros por segundo. Vou mostrar aqui para vocês no desenho. Quer dizer o quê? Esse vinha com menos 2, bateu. Esse vinha com mais 2, bateu. Esse aqui foi para cá com 2 metros por segundo positivo. E esse aqui foi para a esquerda com menos 0,4 metros por segundo. Faz sentido eles terem essa diferença de velocidades. Por quê? Porque um ele tem mais massa que o outro. Justamente isso. Então, o momento linear do A é maior que o momento linear do B. Depois do choque, o B vai sair com a velocidade maior do que o A, justamente porque o A ele possui mais massa do que o B. E é isso que ele pergunta aqui, ó. Como se compara as variações de velocidade no momento linear desses cavaleiros? Então, velocidade, como é que a gente pode se comparar? Ó? A gente tinha aqui, antes da colisão aqui, ó, eu tinha menos 2 metros por segundo ao quadrado, no inicial, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu teria aí uma velocidade total, vamos dizer assim, de 4 metros por segundo, justamente porque eles estão indo um em direção ao outro. Depois eu tenho uma velocidade, um está indo para lá 2 metros por segundo e o outro está indo para cá, para a esquerda, a 0,4 metros por segundo. Então, a gente teria uma variação de velocidades aí de 2,4 metros por segundo, né? Menos 2,4 metros por segundo. Então, a gente pode considerar essa variação aqui, ele fala com as variações de velocidade,
dessa forma. E dos momentos lineares é só você usar as velocidades e as massas para você achar quais são os momentos lineares. Beleza? Mas... Pode falar, alguém quer falar? Ô, Paulo, só volta lá na... Só volta lá para mim terminar de copiar aí, cara. Fazendo um favor. Tá, abriu aí para você? André, você queria falar alguma coisa? No caso, então, se na prova, por exemplo, pedir para mim comparar as velocidades, aí eu acho a primeira velocidade e boto igual à segunda, certo? Como que é? Tipo assim, igual você fez aqui, você achou a primeira velocidade, certo? Isso, achei a velocidade Não. do carrinho A, do cavaleiro A, depois da colisão, que é o que ele pediu. Aí sempre que pedir para comparar, você tem que botar igual e o após a outra velocidade? Isso, você vai ver a diferença de velocidades. Mas aí essa questão é sempre, né? Ela não muda, não. Você vai fazer, por exemplo, ele quer comparar as variações de velocidade. Qual é a variação de velocidade entre os dois carrinhos no momento A? Um está indo a 2 metros por segundo, eles estão indo de encontro um ao outro, ambos a 2 metros por segundo. Então, qual seria a velocidade relativa deles? Seria como se eu tivesse a 4 metros por segundo. Um está indo a 2 metros por segundo da esquerda para a direita e um a 2 metros por segundo da direita para a esquerda. Qual que seria? Seria como se eles estivessem aproximando, como se um tivesse parado e o outro tivesse a 4 metros por segundo aproximando dele. Concorda comigo? Sim. Exatamente. Depois, o que eu vou ter? Eu vou ter a mesma situação. Igual, mas é diferente, vamos dizer assim. Só que eu vou ter um carrinho a 2 metros por segundo e o outro carrinho a 0,4 metros por segundo. Então, eu deixei de ter... É como se eles estivessem distanciando deles um tivesse parado e o outro estivesse distanciando dele a 2,4 metros por segundo. E não uma aproximação mais de 4 metros por segundo, igual anteriormente, entendeu? Essa é a relação que você tem que fazer. Porque um está parado e o outro está aproximado. Não. Os dois estão se movendo. Eu só estou falando como se fosse. Porque, por exemplo, você imagina, tem dois carros. Um está indo de A para B a 2 metros por segundo e o outro está indo de B para A a 2 metros por segundo. Se um desses carros tivesse parado, eles estão se encontrando, eles vão se encontrar uma hora, não vão? Sim. Se um tivesse parado, é como se o outro tivesse com a velocidade de 4 metros por segundo. Porque é como se tivesse com as duas velocidades somadas. Você não concorda comigo? Qual que vai ser mais rápido? Um carro parado e o outro indo a 2 metros por segundo em direção a ele, ou os dois carros indo a 2 metros por segundo, um em direção ao outro? O que está a 2 metros, porque o outro está parado, né? Não, aí se você tiver, pensa comigo. Eu tô indo de Cachoeiro para Alegre. Vou sair daqui andando a 40 km por hora. Sim. Vou chegar, tô indo daqui para... Tem um carro lá parado lá em Alegre, eu tô aqui em Cachoeiro. Ele vai continuar parado, eu vou sair daqui a 40 km por hora. Vou até ele. Vou demorar um X para conseguir chegar perto dele, vou bater nele, certo? Agora imagina se eu saio daqui de Cachoeira a 40 km por hora para o sentido Alegre e ele saia de Alegre a 40 km por hora em direção a mim. Nós não vamos nos encontrar mais lá em Alegre, mas nós vamos nos encontrar mais rápido ou menos rápido do que a primeira situação? Mais rápido. Mais rápido. É justamente o que eu estou falando aqui. Se eu tiver dois, igual o caso dos cavaleiros, um cavaleiro está indo da direita para a esquerda a 2 metros por segundo, e o outro cavaleiro está indo da esquerda para a direita a 2 metros por segundo. É como se um tivesse parado e o outro estivesse andando a 4 metros por segundo em sentido a ele.
Mas eles não estão parados, entendeu? Eu só estou falando para a variação da velocidade relativa entre eles. Entendi. Entendeu? Depois, aí eles bateram. Pum! Bateram, e depois que eles bateram, um foi para um lado e o outro foi para o outro. Eles expeliram, bateram no outro e foi um para um lado e para o outro. Só que agora, um foi a 2 metros por segundo da esquerda para a direita e o outro foi a 0,4 metros por segundo da direita para a esquerda. Entendeu? Sim. Então, eu teria uma velocidade relativa de afastamento entre eles agora de 2,4 metros por segundo. Não mais 4, entendeu? Sim. É porque ele se afastou, né? Depois do impacto, sim. Eles estão se afastando um do outro. Entendi. Mais alguma dúvida? Aqui não. Beleza, galera. Nós não vai dar tempo de fazer mais nenhuma, porque eu vou dar aula de vocês, está quase começando, e eu vou pegar a turma do 5º período agora também para dar aula de topografia para eles. Eu faço o que eu sempre falo para vocês. Tentem resolver aí a aula atividade. Nós fizemos só até a 4 hoje, eu queria ter ido pelo menos até as 7, mas não deu. Tentem executar aí os exercícios, fazer os exercícios. Se tiver alguma dúvida, me procure que a gente desembola essa questão aí de alguma dúvida ou qualquer outro tipo de coisa. A prova de vocês é essa semana, né? Já iniciou aí, igual sempre vinha acontecendo. Muita calma na hora de fazer a prova, né? Não precisa afobar. Faz um local calmo, tranquilo aí, confortável. Funciona da mesma forma. Vocês vão ter as 3 horas para fazer a prova. Ler com muita atenção, muita calma, e vocês têm um manual lá da prova digital no portal do aluno. Só não pode vir me procurar para pedir para tirar dúvidas sobre a prova, tá, galera? Que aí não dá para tirar, não. Uma boa noite para vocês. Essa aula daqui a pouco eu coloco ela lá no YouTube e mando o link. Se eu não mandar o link, pessoal, para vocês no grupo, fica lá no portal, no canal da faculdade do YouTube. Essa aula fica disponível lá para vocês, beleza? Valeu. Falou, Paulo. Boa noite.